Olá, sejam bem-vindos a mais um case de sucesso. Hoje eu estou aqui com a doutora Maria Luísa e com a doutora Lilian, do escritório Santos Pereiro e Nunes da Cunha, Sociedade de Advogados. E elas irão contar para nós como foi a jornada de sucesso e crescimento delas junto ao EasyJur. Elas iniciaram em 2024 com alguns desafios operacionais voltados para a padronização e automação dos fluxos de trabalho. Hoje, estes já são desafios superados dentro do sistema. E elas irão contar para nós como foi essa jornada. Lilian, Maria, muito obrigada por topar participar dessa conversa. Eu tenho certeza que ela será enriquecedora para quem nos assiste. E para iniciarmos, eu gostaria que vocês se apresentassem e contassem para nós como era o escritório antes da chegada do EasyJur, principalmente no que diz respeito ao controle dos prazos, das audiências. Como que vocês faziam antes da estruturação padronizada dos procedimentos? Boa tarde, Júlia. É um prazer falar com você. É um prazer descrever essa história de sucesso que a gente tem com o EasyJur. Antes do EasyJur, o escritório ele basicamente funcionava com outro sistema, mas que não atendia toda a nossa demanda de agendamento de prazo. Era também na planilha manual, porque muitos dos nossos processos também eram um segredo de justiça e esse sistema não captava tudo. E outros processos na cabeça da nossa controladoria. Então, a gente ficava muito fragmentada na nossa análise e acompanhamento dos processos. O EasyJur veio trazer para a gente uma segurança e uma automação no nosso controle de prazo e na leitura das publicações. Então, hoje, tudo aquilo que era fragmentado, né, e ficava com bastante dificuldade para a gente até acompanhar e ter rastreabilidade das informações, hoje a gente tem tudo concentrado no EasyJur. Perfeito. Gostaria de complementar, Lilian? Bom, eu sou a Lilian, controller jurídica aqui do escritório, e realmente é tudo isso que a doutora falou, né? A gente tinha essa dificuldade aí nessa rastreabilidade, né, dos prazos, na questão de integração dos sistemas, né? A gente precisava fazer a leitura nos painéis, acompanhar os processos de forma individual, os que eram segredo de justiça, e aí agora com o EasyJur a gente está conseguindo unificar tudo dentro do próprio sistema jurídico, facilitando, então, a vida da controladoria jurídica. Perfeito. E na visão de vocês, qual era o maior risco de ter um controle dentro de planilhas? Porque hoje vocês conseguem gerenciar dentro de fluxogramas. E como era dentro dessas planilhas? Havia esse risco em gerenciar por lá? Sim, o risco era enorme, Júlia, porque a gente poderia perder o controle da operação, né? Porque quanto mais manualizado é o controle de prazo, mais sujeito a erro humano, a gente fica ali à mercê, né, de qualquer, não só na contagem do prazo, como também na leitura desse prazo. Então, a gente ficava de uma forma bastante fragilizada, a gente precisava fazer várias checagens, né, e checagens que tomavam muito tempo da gente, e hoje com a automatização, isso nos dá mais segurança, não só para o lançamento do prazo, a efetividade da própria leitura e do lançamento, a contagem desse prazo, e também o controle efetivo da realização do prazo. Então, o EasyJur, ele traz para a gente toda uma ferramenta, desde a leitura até a finalização do prazo. Então, isso dá para a gente uma segurança muito grande, porque o advogado, o nosso maior desafio, né, profissional, e é realmente o controle do prazo e o efetivo cumprimento dele, né? Porque isso é a nossa maior tarefa, eu vejo, para quem atua com litígio mesmo, atua nos tribunais, é essa. Bacana. Além disso, né, também é muito importante a questão do padrão dos lançamentos dos prazos, né? Antes a gente usava um sistema onde a gente lançava etapa por etapa. Então, não tinha o workflow que a gente conseguia disparar como padrão para todos os advogados. Então, a gente lançava. E aí, dependendo do prazo, as etapas acabavam ficando diferentes, o que acabava confundindo muitos advogados. Hoje, com o workflow, a gente consegue disparar os prazos padrões para todos os advogados, e isso é muito importante, para que eles saibam como que eles vão cumprir ali e seguir esse padrão do escritório.
Bacana. E com essa padronização dos fluxos em workflows, vocês acreditam que a delegação ficou mais fácil? Houve também otimização de tempo no disparo dessas atividades? Conta para nós. Total, sem dúvida, Júlia. A padronização dos workflows, que é uma ferramenta assim que eu fiquei mais apaixonada no Exijur, é porque ele automatiza todos os prazos, né? A gente consegue tornar de forma mais efetiva também e consome muito menos tempo da controladoria, porque há uma padronização no lançamento do prazo. E também para o advogado que, ao receber na agenda, já sabe quais são as etapas que ele tem que cumprir, e também fica muito claro ali o prazo de cada etapa para ser realizada, né? Isso garante não só a efetividade na realização, porque ele consegue ter uma previsibilidade dentro da agenda dele para resolver todas as tarefas que ele tem para fazer, como cria também uma cadência interna mais fluida da própria controladoria com cada um dos advogados executores. Então, a gente passa de uma distribuição bastante manual que a gente tinha e não conforme, porque cada prazo acabava que era distribuído de uma forma para uma padronização. Isso, com certeza, nos garante uma maior efetividade na realização desses prazos, uma segurança jurídica muito maior e um ganho de tempo para que, de fato, a controladoria possa se debruçar sobre outras questões mais importantes, né, que também, como a jurimetria que o sistema oferece, a gente conseguir ver o tempo de desenvolvimento das tarefas pelos advogados, o ranqueamento entre eles, a efetividade também. Então, isso nos dá uma visão de gestão muito maior. Isso sem contar também a questão dos double checks, né, que a gente consegue fazer dentro do sistema, porque todas as etapas, embora elas caiam na agenda dos advogados, a etapa principal acaba ficando na agenda da controller, né? Então, antes de baixar aquele prazo no todo, eu consigo verificar no GED se realmente aquele prazo foi cumprido, se ele juntou a certidão, se está lá a peça. E aí, com isso, eu consigo ter mais segurança para poder baixar aquele prazo, sabendo que realmente o advogado cumpriu. Então, para a controladoria jurídica, isso também é muito importante, essa questão do double check ali nesses prazos. Perfeito. Sim. A controladoria, de fato, consegue ter esse controle mais aproximado, né? Ela controla a checagem final da entrega da atividade. Um outro grande módulo de destaque aí na usabilidade de vocês foi o módulo de movimentações, que hoje é o nosso módulo que capta as publicações e as intimações. Antes, presumo eu, que essas entregas de publicações e intimações, devido à quantidade de tribunais que hoje vocês monitoram, acabava dificultando fazer esse acompanhamento fora de uma plataforma. Como que foi essa consolidação das publicações dentro de um só local? Nossa, isso foi maravilhoso, porque dá para a gente ferramentas de gestão para analisar, né, até mesmo para a gente ter uma previsibilidade de futuro, de contratação e tudo mais, porque a gente já tem como parametrizar quantidade de publicações mensais, quantidade de advogados que a gente tem para executar aquelas publicações, aquela carteira, então a gente consegue ter uma previsibilidade. Isso dá para a gente um ganho de gestão muito grande, porque otimização de tempo, verificação das próprias funcionalidades, para a gente ver se de fato a gente precisa lançar a mão de alguma estratégia ou não dentro daquelas carteiras que a gente já atua. Então, assim, é uma ferramenta de gestão extremamente importante. Perfeito. Acho que a Lilian sentiu bastante também, né, Lilian? Você, como controller da operação, ter num só local todas as entregas, todos os tribunais sendo monitorados neste grande módulo, sem dúvidas, otimiza, né, o tempo aí da controladoria. Com toda certeza. A questão de olhar os painéis que não publicam, né? Não ter que olhar esses painéis geram-lhe um tempo disponível para que a gente consiga estar atenta a outras questões que também são importantes dentro da controladoria. Então, isso foi uma virada de chave muito boa. Perfeito. Acaba tendo tempo para pensar realmente nessa visão mais estratégica da operação de vocês. O outro módulo de destaque na usabilidade, eu como fui a responsável pelo processo de implantação de vocês, pude acompanhar de perto o crescimento de vocês estruturado dentro dos processos. Porque dentro do módulo de processos e casos, vocês conseguem consolidar ali os dados.
Conta para nós como que foi essa consolidação da publicação / tarefa dentro de uma única pasta. Ali dentro da plataforma, vocês já conseguem gerar relatórios significativos dessas informações? Sim, sim, hoje a gente tem muita clareza dos indicadores, os fluxos são muito claros, a gente consegue ter uma visão da carteira, do histórico de tarefas, do controle, do tempo na execução dessas tarefas. Então, nesse tempo que a gente está com vocês, a gente conseguiu, de fato, implementar e escalar com segurança as nossas demandas. Então, sem medo de perder a qualidade, mas com crescimento muito seguro. Então, hoje a gente trabalha com muita segurança, porque a gente tem clareza e previsibilidade de todas as nossas ações. Perfeito. Essa questão dos relatórios, acho que foi um dos maiores motivadores, né, doutora, para a troca do sistema também, porque a gente tinha um sistema que não nos trazia relatórios, e a gente precisa muito, né, quem trabalha dentro do escritório sabe que às vezes o cliente pede, e aí a gente precisa de um mecanismo rápido que nos traga relatórios em relação ao que a gente alimenta dentro do sistema. Então, essa questão dos relatórios para a gente foi muito bom, porque realmente a gente consegue usar e sempre que é necessário, que o cliente pede, a gente consegue fazer um relatório em 3 cliques, que a gente já consegue deixar o modelo pronto do relatório que a gente mais precisa e depois só baixar, e aí é só editar mesmo a planilha e mandar para o cliente. Só ser feliz. Sim. Bacana. E dentro dessa questão que vocês mencionaram, dessa visão estratégica da própria operação de vocês, ali na fala da Maria, e uma das perguntas iniciais que eu fiz, você chegou a mencionar ali dos resultados do time de vocês, né, dos colaboradores. Com esse controle organizado dentro ali da agenda, foi possível gerar resultados e, quem sabe, até projetar métricas futuras de pontos, né, para este time. Como que foi o comportamento do time ali dentro da plataforma? De fato, eles conseguiram trazer todo o seu operacional para dentro do sistema? Essa questão das métricas que você citou, Maria, gostaria que você contasse para nós como que foi acompanhar o seu time dentro da agenda Exijur. O time recebeu muito bem a alteração, a substituição do sistema, né? E porque justamente dava mais previsibilidade para eles na execução das tarefas. O fato de você conseguir enxergar todas as etapas que você precisa desenvolver naquele prazo, dá uma segurança e dá uma garantia que ele está sendo monitorado aquele passo a passo e ele consegue desenvolver com mais tranquilidade, né? E isso deu para o time uma segurança muito grande, para a gente também, uma segurança que todo esse prazo ele iria ser executado, também com o nosso controle, como a Lilian falou, com esse double check, porque antes o advogado baixava o prazo e a gente tinha que entrar em cada agenda para verificar. Agora não, ela já consegue em tempo real verificar isso, se foi cumprido ou não. E a previsibilidade da própria execução é que a gente consegue ver hoje o tempo executado para cada tarefa. Então, a gente sabe o custo de um processo, a gente consegue hoje analisar, porque tem o custo humano, tem o custo de tempo. Então, a partir do momento que a gente diminui a atividade humana, a gente ganha seja para esse colaborador fazer outras atribuições, consegue executar outras atribuições e também dá tranquilidade, porque eu acho que hoje a tranquilidade, ela na execução, principalmente aqui no escritório, a gente tem um valor muito grande dessa questão do executor poder exercer o seu trabalho de uma maneira excelente, tendo prazo para desenvolver sua criatividade. A gente trabalha muito essa criatividade no desenvolvimento das nossas estratégias e das nossas... do desenvolvimento mesmo da atividade, porque eu entendo que quanto mais a cabeça tá leve, tá fria, o colaborador pode pensar fora da caixa, né? A gente tem uma advocacia que é muito disruptiva, então eu preciso que o colaborador tenha uma tranquilidade. E nós aqui, enquanto, né, eu como sócia do escritório, a Lilian como controle, a gente precisa ter as ferramentas de gestão, porque eu preciso analisar números, eu preciso analisar tempo de execução. Então, o sistema é fundamental para isso, porque eu consigo parametrizar se há uma demora na execução da tarefa, por que há essa demora, eu consigo
verificar se o tempo que a gente deu para execução é exíguo ou não, ou se há algum problema com o colaborador, e a gente pode dar esse feedback e ter um ajuste mais próximo. Então, todas as ferramentas que o sistema oferece hoje para a gente de gestão, elas são muito importantes. A gente consegue ver o número de processos, a gente consegue analisar, né, o aumento da carteira, quantas novas ações a gente entrou, quanto que isso significou em retorno financeiro. Então, hoje, o sistema ele possibilita para a gente uma análise muito grande de toda a estrutura do escritório e para análise de crescimento e estratégia de futuro. Então, é uma plataforma que permite uma análise de estratégia mesmo de crescimento. Bacana. Gostaria de completar, Lília? E sem contar que é um sistema muito fácil de usar, né? A aceitação dos advogados foi tranquila quando a gente fez a migração, porque, de fato, é um sistema muito intuitivo, ele tem ali os seus módulos, e é uma coisa muito tranquila. Dentro da agenda, né, que é a visão ali dos advogados, tirando a visão da controladoria, a visão dos advogados é uma visão muito fácil. Você tem duas formas de usar a agenda, você tem duas formas de provisionar os seus prazos, de conseguir se organizar. Então, eu acho que isso também foi muito bom para eles, assim, porque facilitou muito nessa migração. Bacana. Sim. Acaba que vocês conseguem dar autonomia para o advogado dentro da ferramenta, né? Porque se eu tenho os meus fluxos padronizados, os procedimentos já estão de acordo aí com o que a gestão precisa, né? Enfim, de coletar de informação desse colaborador, por que não a autonomia dentro ali da plataforma? E caminhando aqui para quase 2 anos, né, de plataforma EasyJur, a próxima pergunta ela já vem até bem de frente com os comentários que vocês já trouxeram aqui para nós sobre as mudanças, né? A mudança mais significativa com a plataforma EasyJur. Acredito eu que ela esteja bem de frente com essa estrutura organizada, com a construção dos fluxos de workflows e esse time aderente a uma plataforma, não é mesmo? Isso mesmo. Isso mesmo, Júlia. Hoje a gente tem uma aderência total dos colaboradores, como a Lília falou, um sistema bastante intuitivo, um sistema muito fácil de ser utilizado, não só pelos advogados, como pela controladoria também, e pelos sócios, para análise principalmente das ferramentas de gestão. Então, a gente, nesses 2 anos aí que está com vocês, a gente está bem satisfeito. Perfeito. E caminhando aqui, então, para o fim do nosso momento, que conselho prático vocês dariam para um escritório que busca um crescimento rápido, estruturado e que acaba sofrendo com a falta de integração entre um módulo que entrega a intimação e publicação, entre a gestão e controle de tarefas? Qual seria esse conselho prático que vocês passariam para os seus colegas, os advogados? Para que tenha um sistema que consiga conciliar todas as leituras, todas as distribuições, que tenham um processo, um fluxo muito claro na distribuição desses prazos e no acompanhamento desses prazos com automação, porque hoje o nosso tempo é o nosso bem mais precioso, então quanto mais automação a gente consegue, e o EasyJur tem essas ferramentas tecnológicas para isso, nos dá segurança e a gente pode, com esse tempo valioso que a gente recupera, a gente pode investir em outras coisas, em outras estratégias para o crescimento do escritório, seja na busca de outros negócios, seja na ampliação da carteira. Então, a gente consegue, com segurança, ter um crescimento muito estruturado. Bacana. E eu acredito que é isso. Eu acho que o escritório ele precisa ter um sistema jurídico eficiente, né? Quando a gente migrou para o EasyJur, a gente foi obrigado a fazer todos os nossos fluxos, porque a gente precisou criar os workflows. Então, a gente fez todos os fluxos e agora a gente está indo para uma etapa ainda maior, que é recriar os fluxos que a gente já criou, melhorar esses fluxos. Melhorar. Então, a gente melhora a cada ano que passa, porque a gente, depois do pontapé inicial, que é criar os fluxos, a gente vai só melhorá-los e aí crescer junto com o escritório, né? Mudar essa visão de como que a gente enxergava um ano atrás, como que a gente está enxergando hoje. E essas visões de melhorias, ela com certeza impacta positivamente para o escritório. E uma coisa, Júlia, que eu gostaria de falar para o colega advogado, seja quem está começando, seja quem tem um escritório já de médio porte,
Uma boa ferramenta de gestão de controle de prazo não é gasto, é investimento, porque isso é que torna o seu escritório mais estratégico, mais previsível e que possibilita que te dê mais segurança na execução do trabalho, seja na execução do trabalho interno, seja também para o cliente, como na elaboração de relatórios, provisionamento de prazos e de recurso financeiro. Então, é investimento. A gente tem que buscar no mercado ferramentas que nos possibilitem essa segurança. E EasyJur, com certeza, é uma delas. Eu posso dizer porque eu fiz a busca no mercado de todas que estavam disponíveis à época e a de vocês realmente se sobressaía muito. E é isso, a gente está bastante satisfeito porque a gente consegue hoje, como a Lilian falou, hoje a gente já está revendo os nossos fluxos, porque hoje a gente já tem uma maturidade passado, seja na elaboração, porque já é importante quando a gente vai elaborar o workflow, a gente se debruça de fato no nosso negócio, não só nos prazos, mas no nosso negócio. A gente passa a conhecer as entranhas do negócio. E hoje a gente já com 2 anos, a gente já está revendo esse processo e é bastante interessante porque a gente está revisitando também os workflows e para a gente, assim, é um prazer poder estar com vocês e ter essa segurança que a gente tem hoje. O prazer é nosso, Maria, Lilian, por vocês terem topado participar dessa conversa, mostrando aqui para os colegas advogados que a contratação de um sistema jurídico, além de investimento, ela é otimização de tempo. Às vezes o advogado apresenta ali algumas objeções, que ele tem que fazer um processo de implantação, que às vezes o processo pode ser moroso, mas é a oportunidade para rever os procedimentos internos. É a oportunidade para estruturar isso dentro de uma plataforma que permite essa automação dos fluxos. E fico muito feliz de saber que vocês já estão revisitando os fluxos, já estão, enfim, revendo eles, certificando se é o caso de fazer alguma atualização. Porque os fluxos, eles também devem acompanhar o crescimento de vocês ali dentro da plataforma como um todo, o crescimento da empresa como um todo, porque o escritório de advocacia ele não deixa de ser uma empresa, bem como ali dentro da plataforma, fazendo essa atualização. Sim. E é isso que é importante no sistema, porque como ele permite que nós é que façamos a atualização, a gente está sempre fazendo a modelagem do nosso negócio. À medida que o negócio vai crescendo, a gente vai modelando de acordo com a nossa necessidade. Então, não é um sistema engessado. Isso é muito importante. Eu acho que também para o colega advogado saber, não é um sistema engessado. Ele se adequa ao seu negócio. Isso é extremamente importante, porque é uma ferramenta que ela é dinâmica, como são os nossos negócios. Perfeito. E ao longo do processo também de implantação, a gente sempre apresenta de que a nossa metodologia, ela não é uma metodologia que só apresenta a teoria, né? A gente está aqui para aprender junto com vocês, entender como funciona esse operacional e trazer esse operacional, validar esse operacional junto com vocês. Sim, isso mesmo. Bom, pessoal, eu agradeço muito quem nos acompanhou até aqui, agradeço a Maria Luísa, a doutora Lilian, por vocês terem topado participar aqui do nosso case de sucesso. Espero revê-las em uma outra oportunidade, fazendo essa atualização dos fluxos, acompanhando de perto essa revisão, né, dos procedimentos que vocês já farão nos workflows de vocês. E para quem nos acompanhou, eu convido vocês a assistirem ali, a acompanharem, os resultados através do nosso blog. Ali no blog, a gente colocou algumas informações voltadas para números, que mostram esse crescimento expressivo do Santos Perego aqui com a gente. Mais uma vez, muito obrigada pela participação de vocês e até breve, então. Obrigada, Júlia. Até mais. Sucesso. Tchau, tchau.